Eu gostaria de iniciar com vocês o capítulo sobre a teoria das provas no processo penal. Nós vamos falar bastante a respeito dessa temática, porque eu considero que essa é uma das temáticas mais importantes do direito processual penal. E isso porque e vocês criticam muito às vezes, as matérias que trabalham num nível, meramente teórico. Vocês verão que a teoria das provas no processo penal, ela, claro, tem bastante teoria envolvida, mas ela é de cunho eminentemente prático. Afinal de contas, o trabalho do direito processual penal, ele é um trabalho probatório. A questão da prova, ela é nuclear para todos os sujeitos processuais envolvidos na relação jurídico-processual. O juiz é o destinatário da prova. O juiz precisa de algo, precisa de uma prova para que ele possa decidir, para que ele possa tomar uma decisão, já que a Constituição brasileira estabeleceu o princípio da inafastabilidade da decisão judicial. Nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada pelo magistrado, não será analisada. Não existe no Brasil a possibilidade do non licet, ou seja, não julgo. Essa possibilidade está constitucionalmente afastada de antemão. Portanto, o magistrado, sendo obrigado a decidir, ele precisa de algo com o qual ele possa se apegar. E isso que ele pode se apegar, evidentemente, é a prova. A prova é o elemento de racionalidade. A prova é o elemento lógico do processo, é o elemento que traz algum tipo de confiabilidade naquilo que as partes alegam. É natural que as partes sempre aleguem e contem a história pelo seu viés, pela sua visão de mundo, pela sua pelos seus interesses, né, defendendo seus interesses. E o magistrado, que é o destinatário da prova, ele precisa se apegar em um elemento de materialidade, um elemento concreto. E esse elemento concreto é a prova, que garante que a decisão judicial terá um mínimo de lastro. Lastro probatório, lastro na realidade dos fatos, lastro dentro daquilo que nós, quando eu falo de realidade dos fatos, estou me referindo inclusive ao fato minimamente comprovado, não que ele seja verdadeiro, não que ele tenha acontecido daquela maneira. Eu sempre menciono inclusive que o que se prova é a narrativa, não se prova o fato. O fato, ele acabou ficando no passado e ele é inacessível aos atores jurídicos. Agora, uma narrativa, a narrativa feita na denúncia, a narrativa feita na petição inicial, é essa narrativa a que se destina a prova. E o jurista envolvido no processo, ele tentará demonstrar minimamente que a sua narrativa é correta, embora o fato tenha ficado no passado e seja, evidentemente inacessível, inclusive ao magistrado. Então o juiz é o destinatário da prova. E as partes, evidentemente, que são os sujeitos interessados do processo, eles também, trabalham com a prova. Advogar é um trabalho probatório, eminentemente. A acusação realizada pelo Ministério Público, ou, mais tecnicamente falando, a dedução da pretensão punitiva do Estado pelo órgão acusador, e aqui eu me refiro tanto ao Ministério Público quanto ao querelante, aquele que deduz uma pretensão punitiva do Estado, ele pretende desconstituir um Estado constitucional do acusado, que é o estado de inocência. Todos nós somos constitucionalmente inocentes. Eu já disse isso em sala de aula e volto a repetir: não existe presunção de inocência. A Constituição não presume nossa inocência, nós somos constitucionalmente inocentes. Nós somos inocentes. Está lá, está na Constituição brasileira. Portanto, a ação penal, o provimento jurisdicional condenatório, ele tem carga desconstitutiva do estado de inocência.
Ele visa desconstituir o estado de inocência para me reconstituir num novo estado, o estado de culpabilidade, o estado de culpado, o estado daquele que tem que suportar uma pena criminal. E, portanto, naturalmente, aquele que deduz uma pretensão, ou seja, em resumo, aquele que conta uma história na denúncia ou na queixa-crime, aquele que traz uma narrativa criminosa, ele precisa, evidentemente, se apoiar minimamente num conjunto de provas que demonstrem que a sua pretensão, que, que aquele fato narrado é minimamente real, minimamente real. Eu não gosto de falar verdadeiro, que o verdadeiro é uma palavra diferente. Que ele é minimamente real, que ele é minimamente calcado na realidade. Vejam, é diferente de falar que um fato é minimamente calcado na realidade, de falar que ele é verdadeiro. O dito popular diz que quem conta um conto acrescenta um ponto. E é evidente que cada vez que um fato é contado, as pessoas alteram o fato. Existe um filme antigo já, acho que é dos anos 50, talvez, do famoso cineasta japonês Akira Kurosawa, vocês já ouviram falar, afinal ele é um dos grandes cineastas de todos os tempos. Akira Kurosawa fez um filme chamado Rashomon. E esse é um filme muito interessante porque nós temos lá 4 ou 5 camponeses que estão em cima de uma montanha e acontece um crime. E todos esses camponeses veem o crime e depois eles são chamados a contar o crime que viram. E a grande surpresa do filme é exatamente que, tendo visto, cada camponês tendo visto de um ângulo aquela cena criminosa, eles acabam por narrar, por contar o fato criminoso com valores totalmente distintos, de formas totalmente diferentes. Então, o próprio Akira Kurosawa, muito tempo antes, inclusive, da criminologia ou da psicologia judiciária, já apontava o perspectivismo, ou seja, cada testemunha, cada pessoa que visualiza uma cena criminosa, ela percebe e conta e reproduz aquela cena criminosa por uma perspectiva, por um ponto de vista. Ponto de vista esse natural, afinal de contas, somos seres humanos, somos sujeitos, cada um de nós é um sujeito com suas próprias percepções e, portanto, percebemos os fatos do mundo de maneira diferente. Claro que existe uma base de objetividade. Se todos nós assistimos, por exemplo, um homicídio, né? Todos vimos o homicídio, mas cada um de nós percebeu algum, nesse ângulo, essa angulação, algum tipo de nuance que nos faz pender para uma narrativa diferente, que pode levar a ser condenatória, ou pode ser também absolutória. Então é natural que as partes, quando narram, que eu estou me referindo ao Ministério Público, ao querelante, quando narram o fato que deduzem em juízo, naturalmente contem pelo viés da punição, pelo viés condenatório, ou seja, se estamos falando de viés condenatório, estamos falando exatamente de uma narrativa que configura um tipo penal, que apresenta provas da materialidade e que apresenta indícios, pelo menos, da autoria delitiva, de modo a trazer aquele mínimo de prova que o juiz exige para que ele possa desconstituir a coisa julgada e reconstituir o sujeito no estado de culpabilidade. Por sua vez, aquele a quem se imputa uma, a prática de um delito, ou seja, o acusado, o imputado, mais tecnicamente falando,
esse sujeito naturalmente quer manter o seu estado de inocência, quer continuar inocente, e uma vez inocente, se continuar sendo beneficiado pelo princípio da liberdade e legalidade, que também está no artigo 5º, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Enquanto eu estou inocente, eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, não é? Que não seja proibido, ou seja, eu mantenho a minha esfera de liberdade, que está delimitada pela legalidade. Agora, na medida em que eu passo do estado de inocente para o estado de culpado, é, é claro que eu sofro uma restrição na minha liberdade. Então, agora eu já estou obrigado por sentença penal condenatória a sofrer restrições na minha liberdade. Então, essa regra do artigo 5º de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, agora já restringiu. Agora eu sou obrigado a suportar. A sentença penal condenatória, o provimento jurisdicional condenatório é sempre um suportar. Eu sou obrigado a suportar agora uma pena, uma restrição de direitos, no sentido amplo, tá? Ah, falando amplamente, a própria restrição da liberdade é a restrição de um direito, direito de liberdade, direito de ir, vir e ficar. Eu não tenho mais autonomia da vontade. É, não que eu não tenha autonomia da vontade, mas o Estado me retira a minha autonomia da vontade, a minha possibilidade de fazer o que eu quiser com a minha liberdade dentro da legalidade. Então vejam que os três atores principais do processo penal, naquela relação triádica, judicium est actum trium personarum, judices, actores, et rei, o processo é uma relação entre três pessoas, juiz, autor e réu, né? Essa relação jurídico-processual gira em torno da prova, gira em torno de uma narrativa que é apresentada pelo autor ao juiz, e de provas que demonstram a mínima realidade fática dessa narrativa. E o réu, evidentemente, ataca, tenta demonstrar a fraqueza, tenta demonstrar que aquelas provas são imprestáveis para demonstrar aquela narrativa e produz contraprova. Aquilo que eu vou chamar agora, de agora em diante, de cross-examination, ou seja, exame cruzado. Vocês ouvirão muito essa terminologia do exame cruzado, principalmente da minha boca, e, em geral, os processualistas falam do exame cruzado se referindo à testemunha, né? Então, na audiência de inquirição de testemunhas, a gente faz o exame cruzado, ou seja, as perguntas que nós direcionamos à testemunha para colocá-la em contradição. Isso. Mas o exame cruzado, ele é muito mais amplo do que isso. O exame cruzado, ele atinge toda a matéria probatória. Eu faço exame cruzado quando eu ataco, quando eu contesto uma prova documental, quando eu junto outros documentos para demonstrar a inveracidade daquela prova documental juntada pela parte contrária. Quando eu contrato um assistente técnico que que apresenta um, um laudo particular, tentando infirmar as conclusões do laudo oficial ou do laudo apresentado pela parte contrária. Ou seja, o trabalho, o trabalho principal das partes envolvidas no processo, e agora estou falando de partes, o que deduz e o que se defende, não do juiz. O trabalho principal dessas duas partes, portanto, é infirmar o trabalho da outra, é contestar o trabalho da outra. Princípio do contraditório. E, e tendo por função
contraditar a prova do outro, faz exame cruzado. Cruza as provas, debate as provas, contesta as provas. Essa é a essência do contraditório. Não existe contraditório sem a possibilidade de cruzamento de provas. Se eu falar fora disso, o contraditório fica parecendo uma coisa teórica, né? Desde que vocês entraram na faculdade, vocês ouvem falar em contraditório. Ah, o contraditório é um princípio. Tá, mas esse princípio ele se realiza como? Ele se realiza na medida em que eu posso provar e contestar a prova do outro. Essa é a prática do contraditório. O contraditório é uma prática que se efetiva dentro do processo, que se realiza. Se eu não posso contraditar, eu não tenho contraditório. É por isso que eu sempre menciono que no inquérito, por exemplo, no inquérito policial, eu particularmente entendo, junto com o professor Alberto Zacarias Toron, que existe ampla defesa no inquérito policial. Ampla defesa tem. Você tem vários instrumentos para se defender no inquérito. Tá? Mas o que você não tem é contraditório. Você não pode exercer contraditório no inquérito, você não pode produzir provas. Lembrem-se do que eu dizia lá na aula de inquérito policial: se você requerer uma prova por delegado, ele não é obrigado a realizar aquela prova. Então não tem o contraditório. Agora, a ampla defesa, tirando, tirando o contraditório, eu posso me defender amplamente, sim, no inquérito policial. Só não posso provar. O bom advogado vai tentar furar esse bloqueio. Aí existem métodos, né? Existem estratégias elaboradas para tentar furar o bloqueio da falta do contraditório. Mas aí já é uma outra questão, que nós poderemos, inclusive, futuramente, fazer uma aula específica sobre estratégias, né? Estratégias de defesa, por exemplo. Isso não está dado aqui no na nossa disciplina. Mas fica para uma outra oportunidade. Bom, portanto, eu estou aqui localizando para vocês a importância do direito probatório dentro da relação jurídico-processual, essa relação triangular, feita de juiz, autor e réu, dos sujeitos processuais. Quando eu falo de sujeitos, eu estou falando das três partes envolvidas. Quando eu falo de partes, eu estou falando daqueles que tomam partido, ou seja, o autor e o réu. O juiz não é parte processual, o juiz é sujeito processual. Ele não pode ser parte processual. Então, no nosso estudo, a primeira coisa que nós devemos mencionar quando estudamos teoria da prova é exatamente o artigo 156 do Código de Processo Penal. O, o artigo 156, ele nos remete à questão do sistema de gestão da prova. E vocês vão se recordar que nas primeiras aulas eu fui muito enfático em falar para vocês a respeito da diferença entre o sistema inquisitório e do sistema acusatório no processo penal. Mencionei naquela oportunidade que no sistema inquisitório, o nosso Código de Processo Penal foi criado dentro desse sistema inquisitório, que a principal característica do sistema inquisitório é que o juiz ele detém poderes probatórios. Ele tem poderes de prova, é produzir prova. E que no sistema acusatório, cada parte está num lugar. O juiz não produz prova, o juiz analisa a prova. Quem produz prova são as partes. Então, vejam, se nós podemos assim dizer, nós temos aqui uma luta de esgrima, ou de judô, ou de boxe, ou um jogo de futebol, pouco importa. Mas o fato é que nós temos duas partes esgrimando, lutando, jogando, e tem uma parte, e tem um sujeito imparcial que está observando para poder dar a sentença ao final. Digamos aqui, principalmente nas artes marciais, o boxe é um bom exemplo, porque há a possibilidade ali, não é? Você termina os rounds
e não houve o nocaute. Então, o juiz, no final, ele vai ter que declarar quem venceu por pontos. Vejam, tem que declarar o final. Então, a metáfora ela se torna bastante valiosa, bastante válida. Vejam. Então, cada parte está no seu lugar. Quem esgrima, quem luta, quem produz prova, quem troca socos, são as partes. O juiz não pode trocar soco com as partes. Ele tem que ficar numa postura do analista, daquele que visualiza, com o seu olhar aguçado, treinado pela técnica e pela prática. Ele observa o jogo das partes e vai pegando suas verdades e suas mentiras. Vai pegando as nuances do caso que fazem com que ele chegue a uma conclusão de quem tem razão e quem não tem razão. Então, a partir do pacote anticrime de dezembro de 2019, nós tivemos a inserção do artigo 3A no Código de Processo Penal. Estamos voltando lá às primeiras aulas. E lá no 3A, nós vimos que está escrito, literalmente, o processo penal terá estrutura acusatória, ou seja, a partir de 2019, nós rechaçamos o modelo inquisitorial, o modelo onde o juiz deveria ter possibilidade de produzir provas. Então, aqui foi cada parte no seu lugar. A partir de agora, não. Quem briga no processo, quem luta, quem faz exame cruzado são as partes. O juiz é apenas observador. Vedada, proibida a iniciativa do juiz na fase de investigação, na fase do inquérito, e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Ou seja, e que o juiz colabore com o Ministério Público na produção de provas de culpabilidade. Veja, tá? Escrito literalmente. Vocês verão que esse 3A, ele infirma o que está escrito no famoso artigo 156 do Código de Processo Penal, que é redação originária do Código de Processo Penal de 41, e que dizia assim: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Regra clássica de todo processo, civil ou penal. Quem alega, prova. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, inciso 1, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, ou seja, no inquérito, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. E 2, determinar no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, aqui o 156, ele era o fundamento do sistema inquisitório no Brasil. Ou seja, o juiz pode provar, o juiz pode fazer o papel de produtor de prova. E eu já falei em sala de aula, aquele que produz prova, como a defesa se beneficia da dúvida, da falta de prova, quem tem que produzir prova é o MP. E se o juiz está ajudando a produzir prova, ele está ajudando é, sistematicamente o Ministério Público. É um fato. Então, o 3A do Código de Processo Penal, que tem redação posterior, ele deve ser entendido como minimizando os impactos do 156, porque agora as redações são conflitantes. E quando há redações conflitantes, sabemos nós, lex posteriori, terrogat lex anteriori. Ou seja, o artigo 156, embora não tenha sido expressamente revogado pelo pacote anticrime, deve ser relido a partir do artigo 3A do Código de Processo Penal, que estabelece um novo modelo. Isso é o sistema de gestão da prova.
Eu tenho, eu tenho uma orientada que esses tempos atrás chegou para mim, juíza inclusive, e disse: o juiz gere a prova, a prova dos autos. Eu falei: não, não gere. Quem gere a prova dos autos são as partes, a partir do sistema acusatório. O juiz é o observador da prova. No primeiro momento ela ficou perplexa, né? Depois ela pegou, foi estudar e voltou e falou: realmente eu estava presa no sistema inquisitório ainda, né? Ok. No sistema de gestão da prova, portanto, quem gerencia a prova deve ser as partes. O juiz, ele observa a prova, ele é o destinatário da prova. Outra coisa é o sistema de avaliação da prova. Gestão é uma coisa, avaliação é outra. Quando a gente fala em sistema de gestão, nós estamos falando das partes, a parte acusadora e a parte que se defende. Quando a gente fala em sistema de avaliação da prova, agora eu estou falando do juiz. O juiz é o que avalia, o juiz é o destinatário, é ele que tem que fazer a avaliação da prova. Então aí eu volto para o 155 do Código de Processo Penal, para me perguntar a respeito do valor da prova para o juiz. Então vejam lá, 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Vejam. Portanto, aqui eu tenho a opção do legislador pelo sistema de livre convicção motivada. Isso não é tão óbvio assim. Afinal, historicamente, nós já conhecemos vários modelos de avaliação das provas. Eu quero lembrá-las e lembrá-los que na Alta Idade Média nós tínhamos o modelo das ordalhas e dos juízos de Deus. O homem medieval, ele está preso a um sistema de causalidade divino. Como diz a Bíblia, nenhum fio de cabelo cai da cabeça de um homem sem que Deus tenha determinado. Ou seja, tudo que acontece aqui na Terra tem uma determinação divina. Se eu dei uma facada em alguém, existe aí um elemento, né? Existe um elemento de dano que eu ocasionei, mas a morte está meio predestinada, ok? Ela está predestinada. E, portanto, esse homem medieval, ele crê firmemente neste modelo causal. Então, se faziam as ordalhas do juízo de Deus, que eram provas, provas para observar se aquela pessoa era culpada ou inocente. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, da prova, mergulhar o sujeito num balde de óleo fervendo, né? Se ele queimasse, era porque Deus quis dizer, pelos sinais divinos, que ele era culpado. Se ele saísse ileso, é porque Deus interviu para dizer que ele era inocente. Vejam. Ou a prova das brasas, não é? Passar em cima das brasas. Ou até mesmo os duelos com gladiadores, duelos com animais. Então, vejam o que que o juiz estava fazendo. O juiz estava procurando o sinal divino, na esperança que Deus ia mandar um sinal e ele ia interpretar esse sinal. Isso já foi um modelo de avaliação da prova. Depois, com o desenvolvimento
do pensamento e da ciência, outros modelos foram sendo colocados no lugar. Ninguém mais acredita nas ordalhas e nos juízos de Deus, claro. Mas o que veio no lugar? Veio o sistema inquisitorial, que acreditava que a tortura fosse um modelo. A tortura ela partia do pressuposto de que o criminoso ele estava tomado por uma possessão demoníaca e que a tortura era capaz de separar a alma do corpo e fazer a alma falar. Então a tortura acabou entrando como um modelo de avaliação da prova. O que se tinha a obter? A confissão. A confissão era a regina probatorum, a rainha das provas. Se o sujeito confessasse mediante tortura, não havia mais nada para ser inquirido. O processo estava finalizado. Também, evidentemente, como é fácil de observar, esse não é um modelo muito adequado, principalmente para sociedades democráticas. Depois, como nem o modelo dos juízos de Deus e das ordalhas, nem o modelo inquisitorial foram muito, acabaram ficando ultrapassados, veio o modelo da prova tarifada, também chamada prova legal, que é a tentativa de atribuição matemática de peso para a prova. Uma forma de tentar trazer uma racionalidade para dentro da prova. Só que era um modelo que pecava exatamente porque matematizava a coisa, não é? Transformava o juiz num contador da prova, um contador matemático da prova. Então, quem produziu mais testemunhas acaba por vencer o processo. Quem produziu mais prova documental acaba por vencer o processo. Ou, até dado pelos preconceitos de cada sociedade, os pesos das provas. Então, assim, uma testemunha homem vale por três testemunhas mulheres. Estou falando de sociedades patriarcais, machistas. Não é? O, a testemunha nobre vale mais, evidentemente, que a testemunha plebeia. Estou falando de sociedades estamentais, ou sociedades de classe, ou sociedades divididas em classes sociais, estamentos. Imagina na Índia, né? Eu não posso aqui comparar o testemunho de uma casta inferior com uma casta superior, né? Então, um modelo que traz problemas, tá? O sistema da íntima convicção, pelo qual o juiz ele é livre para decidir, mas não precisa fundamentar. É um modelo que existe ainda hoje, continua vigorando. E vigora na democracia. O tribunal do júri, nele vigora a íntima convicção. O jurado vota pela condenação ou pela absolvição, e não é obrigado a dizer qual é o motivo. Mas não é só no tribunal do júri que vigora a íntima convicção. Vigora também no julgamento dos tribunais, quando, por exemplo, os membros de um tribunal votam com o relator. Eles ouviram as razões do relator e, por qualquer motivo, que não são obrigados a declarar, votam com o relator ou votam contra o relator. Vejam, nos- é, na, na verdade, a íntima convicção é um modelo que se coaduna muito bem com modelos de julgamento colegiado. Se o julgamento é colegiado, não existe julgamento perfeito. O julgamento monocrático, ele tem que ser muito bem justificado, mas ele peca, então ele ganha em legitimidade porque ele é muito bem justificado, mas ele perde em legitimidade porque ele é feito por uma única pessoa. Nos sistemas colegiados, eu tenho muitas pessoas decidindo.
Então eu ganho legitimidade. Poxa, várias pessoas se convenceram. Não foi apenas uma pessoa que se convenceu pela culpa ou pela inocência, foram várias. Isso aumenta a legitimidade, mas pode diminuir um pouco também a intensidade da fundamentação. Cada sistema tem o seu problema, né? Estamos falando da justiça humana. E, portanto, é evidente que nós vamos encontrar problemas em todos esses modelos, né? E, por fim, o livre convencimento motivado, que é um modelo adotado, pelo menos nos julgamentos monocráticos brasileiros, onde se considera que se entrega um poder muito forte para uma única pessoa, e por isso ela deve fundamentar a sua decisão e julgar com base racional em provas. Então, voltamos a mencionar o modelo, pelo menos aqui o modelo do juiz monocrático, que está no 155. No semestre que vem, vocês estudarão o modelo, não sei se comigo ou com outro professor, mas estudarão o modelo do tribunal do júri, estudarão o modelo dos tribunais superiores, que admite mais amplamente ou menos amplamente a íntima convicção. Mas aqui, nesse modelo do 155, o juiz monocrático formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, tá? Desde que fundamente a sua decisão, fundamentação racional da decisão. Então, esse é o sistema de avaliação da prova. Não se enganem, o sistema, não existe sistema puro. Todo sistema admite uma mescla de modelos. Então, por exemplo, quando o nosso Código de Processo Penal exige prova da materialidade do crime, ele está estabelecendo uma prova legal, uma prova tarifada. Ele está matematizando a prova. Eu já falei para vocês lá no início da aula, a diferença entre ônus de produção e ônus de convencimento. Se o Código de Processo Penal exige para decretar uma prisão preventiva prova da materialidade e indício de autoria, se ele pede essa mesma prova da materialidade e indício de autoria para ofertar denúncia, se ele diz que para condenar tem que ter prova da materialidade e prova da autoria, é porque ele está matematizando a prova. Ele está dizendo: você, órgão que acusa, tem um ônus de produção. Você tem que produzir no mínimo essa prova. O teu ônus mínimo é produzir prova disso, no mínimo. Agora, eu posso produzir a prova da autoria, posso produzir a prova da materialidade e posso não produzir prova não posso não me desincumbir do ônus de convencer. Quem disse que a prova da autoria e da materialidade levarão a uma condenação? Aí é um outro debate. Há muitos processos onde a prova da materialidade e prova da autoria se opta pela absolvição. São coisas desvinculadas. É por isso que nós sempre dizemos: aquele que acusa tem ônus de produzir e convencer. Aquele que se defende tem apenas ônus de convencer. O ônus de quem se defende é bem menor do que o ônus de quem acusa. Existe aqui um desequilíbrio. No processo civil, não, eles estão equilibrados. Cada parte faz prova daquilo que alega, equilibradamente. O standard probatório lá é outro. É a preponderance of evidence. Preponderância das evidências. É como se eu tivesse a balança da deusa Temis, da justiça, da deusa da justiça, a deusa Temis. Como dizia o velho Rudolf von Jhering, a justiça carrega em uma das mãos a balança
em que pesa o direito, e na outra a espada de que se vale para defendê-lo. A balança sem a espada é a impotência do direito. A espada sem a balança é a força bruta. Então, nessa metáfora da deusa Têmis, nós temos aí a preponderance of evidence. Tá? A justiça coloca as provas na balança e vê quem provou mais e quem provou menos, e dá a vitória para quem provou mais e a derrota para quem provou menos. Esse é um modelo geral que vigora no processo civil, de equilíbrio entre as partes. Aleguem e provem. Aleguem e provem. Quem provar mais ganha, quem provar menos não ganha. Esse modelo da preponderance of evidence não vigora no processo penal. No processo penal, nós temos um outro standard probatório. O standard probatório que vigora aqui no processo penal, ele é, é ele é a condenação apenas com provas além de qualquer dúvida razoável. Além de qualquer dúvida razoável. Os americanos dizem algo parecido assim: the proof ou the evidence, beyond a reasonable doubt, ou seja, a prova ou as evidências além de qualquer dúvida razoável. É o nosso standard probatório, ou seja, não é simplesmente quem prova mais. Não é? O Ministério Público pode até provar mais e pode não convencer. Às vezes você olha para a balancinha da deusa Temis lá e a balança do MP pesou mais. Mas mesmo pesando mais, não convence e não condena. Então tem uma questão de standards probatórios. Standard, quando eu falo em standard, veja, o que é um standard? Toda ciência possui as suas regras de segurança. Isso é o básico. Para entrar numa obra, eu preciso colocar capacete, eu preciso colocar bota, eu tenho que estar de calça. Se você tentar entrar de bermuda numa obra, o pessoal vai falar, se tiver segurança, né? Se tiver standard, se tiver segurança, se tiver regras de segurança, não vai deixar você entrar. Quer dizer, não, tem que entrar com uma vestimenta. Para eu me pendurar num prédio, eu preciso utilizar certos equipamentos de segurança. Se eu vou fazer, e esse equipamento de segurança, se ele vai suportar um homem como eu de 100 quilos, o equipamento tem que suportar, tem que ter tração de pelo menos 500 quilos. 5 vezes mais, digamos assim, para poder suportar, para poder ter segurança de que não vai arrebentar. Se eu vou construir um prédio para suportar 5 andares, eu projeto, eu projeto os pilares, as sapatas, para suportar um prédio com 7, 8 andares e construo 5. No processo civil, portanto, o processo civil ele trabalha com regras de segurança menores. O prédio que é construído no processo civil, ele basicamente, se é para construir 5 andares, ele faz estrutura para 5 andares. Mas no processo penal, o prédio para ser construído no processo penal, se é para 5 andares, ele faz uma estrutura para 10. A regra de segurança é mais elevada. E isso é a prova, além de qualquer dúvida razoável, que prepondera sobre a preponderância das evidências. Tanto que hoje nós temos todo um movimento
para fazer um casamento entre os estándares probatórios e o livre convencimento do magistrado. Porque o sistema do livre convencimento do juiz, ele é um sistema complicado, complicado. Hoje se entende que o livre convencimento motivado, ele é altamente perigoso. Não vou chegar a dizer que ele é arbitrário, porque eu estaria utilizando uma palavra muito forte. Mas ele é altamente complicado porque ele permite ao juiz uma carga decisória gigante com um mínimo de fundamentação. Um mínimo de fundamentação. Então, hoje, o, o livre convencimento motivado está sendo, digamos assim, combatido. Vejam, vocês fazem processo civil com o professor Pedro Miranda, um excelente professor. E ele deve ter falado para vocês. Inclusive, o Código de Processo Civil, que vocês estão estudando, ele aboliu, diferente do de 73, que falava em livre convencimento motivado, ele aboliu a palavra livre. Ele fala em convencimento motivado, mas não livre. Porque se o convencimento é motivado, ele não é livre. Ele é baseado em provas. A palavra livre, ela dá uma conotação de total liberdade, de total discricionariedade que o magistrado não tem. Então, o livre não combina com o motivado. O convencimento combina com o motivado, mas o livre não combina com o motivado. Então, hoje se fala em convencimento motivado. E no processo penal, nós estamos cada vez mais avançando para um modelo de estabelecimento de estándares probatórios para diminuir ainda mais a discricionariedade do juiz, de modo que ele tem um ônus a mais na fundamentação, um ônus de demonstrar cada vez mais por que que aquele tipo de prova não pode ser utilizado ali naquele caso. E, e isso faz ponte com o modelo do artigo 157 do Código de Processo Penal, que é o sistema de legalidade das provas, mais fundamental de todos. O artigo 5º, 56 da Constituição, ele já diz expressamente: não serão toleradas no processo penal as provas ilícitas. E o 157 vai repetir esse modelo constitucional e vai desenvolver um pouco mais. Então vejam lá, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, não cabe mais falar naquele modelo anterior à Constituição de 88, onde se dizia que a prova ilícita é a que fere a Constituição, a prova ilegítima é a prova que fere a lei infraconstitucional. E isso se falava antes da Constituição de 88. Hoje não. Hoje está dizendo, são ilícitas as provas, olha o que diz o 157, ele é expresso. Provas ilícitas, assim as entendidas, as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Então, não importa se há uma violação à Constituição ou se há uma violação à lei infraconstitucional. Se a prova foi obtida em violação, ela é ilícita, não pode ser utilizada, tem que ser desentranhada. Isso está ligado ao estándar probatório. Veja, vou dar um exemplo aqui. É muito comum na jurisprudência do STJ que a polícia invadiu uma residência sem mandado, sem mandado, sem autorização e sem autorização do morador. Ah, mas ela deu o flagrante no sujeito lá na rua.
Aí deu o flagrante do sujeito lá na Vidal Ramos, perguntou para ele: onde você mora? Eu moro lá no Morro das Pedras. Trouxe o sujeito aqui no Morro das Pedras, onde eu moro. Entrou na casa dele, meteu o pé na porta aqui e veio aqui, arrombou a porta, chegou ali, tinha 1 quilo de cocaína. Beleza. Achou a prova da materialidade? Achou. Achou. E o STJ, mesmo assim, anula essa prova da materialidade, diz, não, ela não vai poder ser usada. E não vai poder ser usada por quê? Porque houve uma violação, porque o procedimento foi incorreto. O procedimento foi incorreto. Não podia invadir a casa sem uma ordem judicial. Então, vai perder aquela prova da materialidade? Vai perder. A verdade fica prejudicada? A verdade fica prejudicada em nome de outros valores. Eu já falei isso em sala de aula, inclusive. O valor verdade é um valor importante? É muito importante. Só que, às vezes, o valor verdade cede em prol de outros valores. Às vezes, ele cede. Se nós dissermos que o valor verdade na prova é o valor mais importante, absoluto, então a tortura está autorizada. Ué, a gente não está torturando para obter a verdade? Então, mas, se eu tenho o princípio da dignidade humana, eu vou dizer assim: olha, eu não posso admitir que, em nome da verdade, se torture. Então, prefere-se absolver o culpado a condenar o inocente mediante tortura. É o clássico do processo penal. O clássico. O Malatesta já dizia isso, lá na Itália, há 200 anos. Mil vezes, antes 1000 vezes condenar, absolver um culpado do que condenar um inocente. É o clássico do Malatesta. Veja. Agora, esse dever, essa proibição de utilização da prova ilícita, ela é absoluta para o MP. Mas a doutrina e a jurisprudência consideram ela apenas relativa para quem se defende. Vejam. Porque o Ministério Público é o Estado, é o poder público. Seria muito esquisito que nós admitíssemos que o Estado pudesse cometer ilícitos para perseguir o ilícito individual. Não, você praticou um crime, então você virou o homem nu do Agamben, né? Do filósofo italiano Agamben, que ele falava o homem nu. Então agora você não tem mais direito nenhum. Eu posso te torturar, posso invadir tua casa, posso fazer o que eu quiser. Se a gente admitir isso, nós vamos falar que a gente admite um Estado criminoso. É tão criminoso o Estado quanto o indivíduo que praticou a infração. Aí a gente perde o terreno do Estado ético, né? O Hegel falava isso, o Estado ético. O Zaffaroni também fala isso, o Estado ético. O Estado tem que estar acima do criminoso que ele está querendo pretensamente punir. Se ele utiliza os mesmos métodos do criminoso que ele pretende punir, então esse Estado não tem moral para puni-lo. Então eu preciso exigir que esse Estado esteja num outro nível de moralidade, de técnica, para que ele possa ter legitimidade punitiva. Senão ele perde a legitimidade punitiva. Agora, o acusado, o indivíduo, se o único método que ele possui para provar sua inocência é exatamente a produção de uma prova ilícita, ele não vai usar? Vai usar. A jurisprudência admite isso no Brasil. Admite.
Poxa, professor, mas veja, aí vão surgir alguns cases interessantes, né? O MP sempre está proibido de produzir prova ilícita. A defesa pode produzir. Agora, se na produção da prova ilícita eu cometo um novo crime, mesmo assim eu poderia utilizar essa prova? A resposta é sim, eu poderia utilizar a prova. A lei não proíbe que eu pratique um crime para provar outro crime, para provar a inocência em outro crime. Agora, é claro que eu vou ser responsabilizado pelo crime que eu pratiquei. E aqui eu remeto vocês àquele debate que vocês já fizeram lá em Direito Penal 1, quando estudaram, por exemplo, o estado de necessidade. Vocês vão se recordar, quando vocês estudaram o estado de necessidade, o estado de necessidade clássico e o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade exclui a antijuridicidade, exclui a ilegalidade. O estado de necessidade exculpante é aquele que não exclui a antijuridicidade, exclui a culpabilidade, ou seja, a exigência de comportamento conforme ao direito. É por isso que a gente fala de preponderância, né? Preponderância de valores. Então, se eu, para provar que sou inocente de um crime de homicídio, pratiquei um furto, tem proporcionalidade nisso? Tem proporcionalidade. Estado de necessidade? Tem proporcionalidade. Agora, para provar a inocência num furto, eu matei uma pessoa. Não tem proporcionalidade. Vejam que o direito é uma prudência, eu sempre digo isso para vocês. É uma arte da prudência, é uma arte das proporcionalidades. Tá? Então, é isso que vai regular aqui a verificação, né, dessa possibilidade de utilização de uma prova ilícita pela defesa, pelo acusado. É a proporcionalidade nessa utilização. Vou trazer aqui um exemplo bem clássico. Nenhuma prova poderá ser apresentada em plenário de julgamento no tribunal do júri se ela não for apresentada no processo pelo menos 3 dias úteis antes da realização da sessão de julgamento. Regra clássica. Qualquer parte que queira apresentar um documento tem que juntar os autos. Se o Ministério Público apresentar uma prova em plenário que não juntou aos autos, a defesa precisa constar em ata. Impugna e consta em ata. A defesa, a mesma coisa, ela tem que juntar. Mas, se essa prova apareceu no dia do julgamento, o fato de violar o Código de Processo Penal torna essa prova ilícita. Mas você vai apresentar e vai alegar exatamente isso, vai dizer, olha, a jurisprudência brasileira admite a prova ilícita pró-defesa. A prova apareceu hoje, nós não tínhamos condições de juntar os autos, não foi má fé, não foi má fé, foi estado de necessidade. E apresenta e deixa o Ministério Público impugnar, depois faz o debate em segundo grau de jurisdição, ok? Então, sempre haverá essa possibilidade. O nosso código em matéria de provas ilícitas, ele acabou, nos parágrafos, trazendo alguns elementos que são comuns ao direito norte-americano. E são elementos que minimizam o princípio da proibição das provas ilícitas. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição, ele não fez limitações. Ele diz: a prova ilícita é proibida. Ponto. Só que aí depois
por influência do direito norte-americano, nós fomos incorporando algumas minimizações. Por isso que muita gente diz que isso aqui é inconstitucional, né? Agora, o fato é o seguinte, eh, os tribunais aceitam, então a gente tem que entender do que a gente está falando. Vejam lá, por exemplo, o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro ainda não é o problema, né? Vai ser mais para frente, tá? Aliás, eu vou falar já disso aqui. É, parágrafo segundo, olha só. Considera-se fonte independente. Não, deixa eu ver. Não, vamos seguir a ordem aqui, senão vai dar um nó. Até na minha cabeça deu um nó, imagino a de vocês. Vamos seguir a ordem aqui. Depois eu falo dessa questão que eu queria mencionar. O parágrafo primeiro do 157, ele vai estabelecer um princípio que é muito querido, né, dessa teoria, que é exatamente a teoria da árvore dos frutos envenenados. Essa teoria ela vai dizer o seguinte: a árvore má, a árvore ruim, nunca vai dar frutos bons. Na verdade, essa teoria é uma necessidade. Por que que é uma necessidade? Se eu admito uma prova originariamente ilícita, se eu não admito a prova originariamente ilícita, mas admito a prova derivada ilícita, então eu estou abrindo a possibilidade da prática da originariamente ilícita. Imaginem vocês o seguinte: o delegado obteve a confissão mediante tortura e rapidamente, obtendo a informação mediante tortura, fez um pedido de busca e apreensão todo corretinho para encontrar a, a coisa furtada, a res furtiva, por exemplo, o produto do crime, e obteve. Se você analisar a busca e a apreensão isoladamente no tubo de ensaio, você vai dizer, não, ela foi perfeitinha, olha, o delegado trouxe a informação para o juiz, né, que precisava busca e apreensão na casa tal para verificar se a droga estava lá. O juiz deu, eles entraram de dia, obedecendo todas as formalidades. Então, vejam, aparentemente, no tubo de ensaio, olhando só a busca e a apreensão, ela está perfeita, mas ela tem uma origem ilícita, que não está nela. O delegado só pediu essa busca e apreensão porque obteve a informação de onde estava a coisa mediante tortura. Então, vejam que, se eu admitir que a prova derivada da ilícita ela se torna lícita, então eu vou estar abrindo a porteira para você produzir uma prova ilícita e depois justificar que não, mas a partir daqui todas as provas foram lícitas. Isso seria a anulação total do princípio de que não se admite aí a prova ilícita. Então é por isso que a teoria da árvore dos frutos envenenados, ela tem essa função de dizer que não é só ilícita a prova originariamente produzida assim, mas todas as outras provas que forem derivadas dela. Parágrafo primeiro. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Ponto. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente. Só que veja, é claro, se não tem nexo de causalidade entre uma prova e outra, ou se ela pode ser obtida por fonte independente, então é óbvio que aqui eu não tenho uma prova ilícita, eu tenho uma prova lícita. Vou explicar melhor. O delegado obteve a confissão mediante tortura.
E na confissão mediante tortura, o sujeito confessou onde estava guardada a droga. Mas ele já tinha informação de onde estava guardada a droga, fornecida por uma testemunha. Então, o local da droga, o delegado já sabe por duas fontes, e duas fontes independentes. Ele soube que a droga estava guardada naquela casa pelo réu, torturado, e pela testemunha, ouvida regularmente. Se essas informações existentes no processo são independentes, a ilegalidade da tortura ocasionada sobre o réu não vai interferir na legalidade da oitiva da testemunha regularmente ouvida. E aí, o pedido de busca e apreensão, vejam, mesmo que ele tenha sido fundamentado sobre a palavra do acusado, por haver uma prova paralela e independente, ele não será considerado ilícito. Por quê? Porque havia já uma outra fonte independente da prova que levaria a essa busca e apreensão, independentemente da tortura aqui realizada. De modo que, por essa teoria, o delegado deve ser punido pelo abuso de autoridade, pela tortura que praticou aqui no inquérito, mas o inquérito não vai sofrer os efeitos da prova ilícita por ter prova independente. Mas veja, estou falando de prova independente. Estou falando de fontes independentes, fontes autônomas. Se obtida a confissão mediante tortura, se chegou a uma testemunha, porque essa testemunha foi citada pelo réu torturado, aí essa testemunha entregou onde estava a coisa, aí não, aí eu estou falando de uma relação de nexo de causalidade, uma coisa puxa a outra. E se puxou a outra, tudo vai ficando ilícito. Então, tanto é ilícita a tortura do acusado, quanto vai ser ilícita a oitiva da testemunha, quanto vai ser ilícita a busca e apreensão. Ao parágrafo 2º, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Perfeito? Por fim, para terminar essa aula, já está quase no horário, eu gostaria de mencionar para vocês aqui dois institutos importantes: a Fishing Expedition e a serendipidade. O que é a Fishing Expedition? A Fishing Expedition é uma modalidade de busca probatória que é considerada ilícita pela nossa jurisprudência. A Fishing Expedition, ou expedição de pescaria, né, pescaria probatória, ela não está expressamente prevista no Código de Processo Penal. Mas a jurisprudência entende que o código nos dá algumas pistas. Qualquer diligência probatória, e isso por causa do princípio da privacidade da Constituição. Eu disse aqui, se eu sou inocente, eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, e tenho a minha privacidade assegurada, eu não posso ser investigado sem motivo. Não posso. Eu só posso ser investigado na medida que haja uma justa causa, uma causa provável. Sem causa provável, probable cause, dos americanos, da quarta emenda da Constituição norte-americana, sem uma justa causa, eu não posso ser investigado. Então, se eu sou investigado sem justa causa, há uma invasão da minha esfera de privacidade pelo Estado. Ok? A Fishing Expedition é uma modalidade que a jurisprudência entende de violação da privacidade do sujeito. Uma, uma modalidade de procura de provas que viola a justa causa.
E o que ela significa? A metáfora da pescaria é interessante. Todo mundo, quando passa aqui na beira-mar, já viu, né? Se nunca jogou tarrafa na vida, já viu algum pescador jogando a tarrafa. A tarrafa é aquela rede que você joga individual. Chup. E aí ela cai, ela abre e ela vai catando o que tiver embaixo. O que vier, veio. A Fishing Expedition, a pescaria probatória, é exatamente essa atitude da polícia que joga a rede para ver o que tem. Vamos quebrar aqui o sigilo bancário, ou fiscal, ou telemático, ou dos e-mails, ou do telefone do réu, para ver se ele está praticando algum ilícito. Pode parar. Isso é absolutamente proibido. Se eu peço a quebra de um sigilo do acusado, se eu peço para entrar na privacidade do sujeito, eu tenho que ter um início de prova de que ele está praticando algum delito. E eu vou investigar aquele delito, não outro delito, a princípio. Aquele delito. Eu não posso utilizar a justificativa, né, que eu estou, e eu já vi isso acontecer, tá? O delegado vai e diz, não, existem indícios de que ele é traficante, mas na verdade o delegado não está atrás do tráfico, ele sabe que é mentira. Ele está atrás de outra coisa, atrás da prova de outro delito. Maliciosamente, ele utiliza esse argumento de que chegar. Eu já vi caso aqui do escritório. Ah, chegou ao nosso conhecimento uma denúncia anônima de que fulano de tal mantém droga em casa. Olha, que complicado isso, né? Porque você leva isso para o juiz e o juiz, com base na denúncia anônima, determina uma busca e apreensão na tua casa. E de repente a polícia vai e mete o pé na porta. Eles nunca chegam delicadamente pedindo para você abrir. Quebram a sua porta, entram e não encontram nada. Só que o delegado utiliza esse argumento para poder entrar na sua casa porque ele está atrás de outra coisa. E aí ele encontra, por exemplo, uma outra prova de um outro crime que ele está pesquisando, ou para beneficiar um correligionário político, por exemplo, destruir até mesmo uma prova contra uma outra pessoa. Já vi isso acontecer. Então, a Fishing Expedition é a tentativa de pegar o que vier. Isso é considerado ilegal pelo STJ. O STJ não admite a Fishing Expedition. Se é Fishing Expedition, é prova ilegal. Outra coisa é a serendipidade, o encontro fortuito de prova. Aqui, o delegado não está com malícia, não tem malícia, não tem dolo. O delegado está pesquisando realmente um crime de homicídio. E aí, ele tem elementos de que o sujeito contratou um pistoleiro para matar outra pessoa. E aí, ele pediu a quebra de sigilo telefônico desse sujeito para fazer a investigação do mandato de homicídio. Só que aí, por coincidência, por coincidência, ele encontra a prova nas conversas de WhatsApp do sujeito da prática de um outro delito que não tem nada a ver com o mandato do homicídio. Não foi doloso, não foi phishing. Foi um encontro fortuito. Foi uma serendipidade. Aí, nessa hipótese do encontro fortuito, da prova de um outro crime que surge no bojo de uma investigação de outro delito, o STJ entende que essa prova é válida, que ela pode ser utilizada, que ela não é alcançada pela ilicitude. Então, Fishing Expedition e serendipidade são coisas muito semelhantes. Só que na base da Fishing Expedition existe uma malícia, um dolo, a tentativa de jogar a rede para ver o que vem.
Vejam, na base da serendipidade não existe a malícia, não existe o dolo. Existe uma investigação focada, com justa causa, com causa provável, com fato determinado, mas que coincidentemente encontra uma prova de um outro delito. Então, cuidado com isso, porque são coisas muito semelhantes e que conversam entre si. E você vai ter que tentar demonstrar para o juiz, a depender do interesse que você defende na causa, que aquela circunstância configura phishing ou configura serendipidade. Elas conversam, elas estão ali totalmente intrincadas umas com as outras.